Meu nome é Lucas, eu sou aluno do curso de Ciências Biológicas, né, e eu vim aqui apresentar o meu projeto aqui a respeito do tema principal, que seria a poluição, e o foco aqui é o uso de nanomateriais para evitar a contaminação de águas com metais pesados provenientes de efluentes industriais, né? Então a ideia aqui é tentar utilizar esses nanomateriais para tratar esses efluentes industriais, diminuindo a concentração de metais pesados o máximo possível, para evitar com que os ambientes aquáticos acabem se contaminando, né, com esses íons que são extremamente maléficos, né, tanto para as águas, tanto para os seres vivos, né, para a vida de maneira geral. Então, os metais pesados eles são aqueles metais que possuem densidade maior que 5 gramas por ml. Então, a gente tem aqui uma tabela mostrando as atividades que produzem esses metais pesados, a concentração ambientalmente relevante, ou seja, a máxima tolerável para os seres vivos, né, e aqui o que acontece, né, quais são os efeitos tóxicos desses metais pesados em contato com os organismos, né. Os principais metais que a gente tem aqui é o arsênio, o cádmio, o cobre, o cromo, né, o cobre, o chumbo, o mercúrio, o níquel e o zinco, né, são os principais metais produzidos aqui por diversas atividades, né, sendo que a principal delas, em qualquer tópico aqui que você dá uma parada para observar, vai ter uma parte industrial, independente qual metal seja, sempre vai. Então, a produção de metais pesados ela é natural, ela ocorre de maneira natural a partir da degradação de rochas, da erupção vulcânica, do desgaste de solos, de rochas. Então, é natural essa produção. Os metais pesados eles estão localizados na água, no solo e no ar, só que as atividades antropogênicas, né, as atividades pelos seres humanos, né, como a atividade industrial, agrícola e doméstica, têm aumentado drasticamente, né, esses metais pesados no ambiente, né, principalmente no ambiente aquático, né. Então, a água como serviço ecossistêmico, né, é um serviço ecossistêmico ali de provisão, de regulação cultural, enfim, basicamente engloba ali todos os tipos, né, de serviço ecossistêmico, porque a vida, de maneira geral, o ser humano, a sociedade depende da água para sobrevivência. É um recurso muito importante porque fornece a produção de comida, habitat de várias espécies, fornece a purificação de ar, a proteção de costas, né, enfim, a irrigação, o suprimento de água e a biodiversidade que está relacionada também com outros serviços ecossistêmicos. Então, a água é fundamental como serviço ecossistêmico que deve ser preservado. Só que hoje, com o crescimento populacional somado à expansão urbana e adicionado à expansão industrial, o aumento da poluição de ambientes aquáticos, a degradação da água como serviço ecossistêmico, né, tem ocorrido, né? Então, esses ambientes estão sendo altamente poluídos e esse serviço ecossistêmico está sendo altamente degradado, né? Em virtude desses três fatores aqui. Só que uma maneira da gente tentar evitar ou diminuir a contaminação dos ambientes aquáticos com metais pesados, né, que vai ser o nosso foco aqui, é o uso de nanomateriais. Nanomateriais são aqueles que possuem tamanhos de 1 a 100 nanômetros, né, com características físicas e químicas definidas, né. Então, esses nanomateriais são baseados nessas nanotecnologias que provêm características físicas e químicas bem definidas, né. Então, aqui a gente tem uma escala de tamanho, né, de 1 a 100 nanômetros, com comparação aqui de várias características, né, e os nanomateriais eles estão nessa faixa aqui de 1 a 100 nanômetros, né. Uma característica desses nanomateriais, além do seu tamanho, é que eles podem ser feitos de materiais inorgânicos, de materiais orgânicos e da associação desses dois materiais, ou seja, de produzidos por micro-organismos com outras substâncias encontradas na natureza, né. Eles podem ser de vários tamanhos, né, e eles podem ter vários tipos de superfície, né, sendo que essa superfície é a chave para que ocorra ali meio que a degradação desses metais pesados, a dissorção, enfim, de vários outros fatores aqui. Então, essa superfície associada a esses três fatores aqui é a chave para isso, né? Então, um nanomaterial muito comum que foi já desenvolvido, que está sendo testado para descontaminação de ambientes aquáticos de diversas substâncias e também de metais pesados, que é o nosso foco, são as nanopartículas funcionalizadas, né? Então, essas nanopartículas, quando elas são funcionalizadas com alguma substância, ela promove a dissorção, ela promove a dissolução de substâncias em íons, ela promove a redução ali de um ciclo, de doação de elétrons, de reação de fotocatálise, né, de quebra por luz. Então, nanopartícula associada a uma funcionalização promove ali uma descontaminação do ambiente ali de maneira geral, né, a diversas substâncias, né. Só que essa funcionalização ela tem que ter um foco. Então a gente tem que funcionalizar essa partícula, essa nanopartícula, para se associar com metais pesados para posterior remoção. Então ela tem que ter um foco ali mais ou menos. Aqui a gente tem um exemplo, né, que é uma nanopartícula
de ferro, né, de dois tipos de ferro, antes de adsorção e uma nanopartícula após a adsorção, né? Então a gente vê aqui que são íons de arsênio, né? Essa molécula aqui é de arsênio, esse átomo de arsênio, né? Enfim, associado a alguma outra molécula. A gente vê aqui que essa nanopartícula absorveu, né, várias moléculas dessas de arsênio, né? Então a gente vê aqui que existe ali uma característica que a gente pode usar essas nanopartículas para absorver esses metais pesados, né? Então já é uma evidência aqui que eu posso mostrar que essas nanopartículas funcionam para descontaminar, absorver águas com metais pesados, né? E os métodos para descontaminação de fins industriais, né, eles são os métodos mais antigos, né, métodos mais já consolidados no mercado, né. A gente tem a precipitação, a retirada de íons, evaporação, ultrafiltração, microfiltração, né, que a gente tem aqui coagulação, incineração, enfim. Então a gente tem aqui várias características, vários métodos aqui físicos e químicos que já foram estabelecidos para descontaminar efluentes industriais. Né? Então, visto esses principais métodos aqui, né, de descontaminação de efluentes industriais, a gente pode partir ali para a minha proposta meio que final, né, que seria a dissorção de metais pesados e iônicos, né, porque eles estão presentes na forma de íon de cátion, de ânion, em filtros, e esses filtros estão associados com compostos nanoparticulados magnéticos funcionalizados, né? Então seria basicamente isso. Então a gente pegar um filtro, um nanofiltro, associar com nanopartículas e colocar ali em alguma etapa de um processo industrial, né, que dê origem a metais pesados, e quando esse efluente passar, esse líquido com esses metais passar por esses filtros associados a nanopartículas, eles vão ficar adsorvidos ali. Então a gente é só remover o filtro e fazer o tratamento dele, retirar esses metais pesados, armazenar e descartar em locais corretos, né? Então seria basicamente essa a ideia. Então a gente pode pegar nanopartículas, né, que é essa MNP, são nanopartículas magnéticas, né? Essas nanopartículas magnéticas podem ser feitas de várias substâncias, né? Pode ser feitas de metais, né, e tudo mais. Então a gente pega essas nanopartículas magnéticas, funcionaliza elas, coloca um revestimento nelas, gasta revestimento aqui com grupamentos amino. Então são grupamentos orgânicos, né? Então eles não são tóxicos de nenhuma maneira para a saúde, né? Então eles podem ser jogados na água sem problema nenhum. E esses compostos amino, eles vão absorver metais, outros nutrientes, outros contaminantes orgânicos, né? Patógenos e até mesmo radionuclídeos, né? Que são substâncias ali radioativas, né? Então, a associação de nanopartículas com essas funcionalizações orgânicas é uma importante alternativa, né? Também a gente tem outra aqui que seriam os nanofiltros, né? Então a gente tem aqui nanofiltros, né, feitos de fibras de celulose, né, que são associados com nanopartículas que acabam retendo íons de níquel, íons de cádmio, íons de cobre e íons de outras substâncias, como cromo, como óxidos aqui de cromo, né? Então esses filtros associados com compostos nanoparticulares magnéticos pode promover uma distorção ali desses metais pesados, né? Então em testes preliminares esses filtros constituídos de celulose com uma corona funcionalizada foi promissor, né, para a remoção de metais pesados e iônicos de águas contaminadas, né? Então, dessa forma, a associação desses compostos, né, pode, durante o processo ali, de filtragem de efluentes industriais e adicionada ali a métodos já estabelecidos para remoção para descontaminação desses efluentes, pode ser promissor para impedir a chegada desses compostos no meio aquático, né? Então, como a gente fala muito de evaporação na disciplina, né, de parte econômica e tudo mais, eu trouxe um pouquinho aqui da parte econômica a respeito aqui de nanomateriais em geral. É um trabalho de 2017, né, então ele fez uma previsão, né, em comparação ao crescimento nos anos anteriores, né, eu não achei um trabalho mais recente, mas enfim, que o mercado de nanomateriais em 2020 atingiu ali o ápice aqui de 11,3 bilhões de dólares, né, então essa foi uma visão pessimista, então teoricamente isso aqui foi muito maior do que o que eles previram, né? Então a gente tem uma noção aqui de quão importante é esse mercado de nanomateriais, de quão importante é a pesquisa, né, desses nanomateriais, não só para sua função, mas também para gerar renda econômica e valor econômico, também para gerar valoração, né? Então a oferta e demanda desses nanomateriais tem aumentado bastante, né? Só que existe problemas no uso desses nanomateriais como técnicas de filtragem, porque geralmente eles são utilizados com foco na área da saúde, com foco na área de tecnologia. Mas para remediação ambiental como técnica de filtragem, ainda não se sabe exatamente, né? As pesquisas indicam que esses nanomateriais não têm nenhum efeito na saúde, só que a indústria prefere não utilizar por conta disso. Não tem uma indústria específica para produção, ainda tem custo de operação, porque tem que desenvolver ali plantas
técnicas novas de síntese desses nanomateriais, né? E uma indústria nova disso seria totalmente oposta à indústria que produz ali os métodos convencionais de descontaminação que já estão estabelecidos no mercado. Então seria uma competição contra gigantes que já estão no mercado para uma indústria relativamente nova, né? Mas o que tudo indica é que nanomateriais em geral, quando são produzidos por elementos químicos e por meio de uma síntese verde, né, que são sínteses que não envolvem substâncias tóxicas, eles são mais baratos, são mais eficientes e econômicos, né, e em sua maioria eles são mais estáveis, já que não envolve substâncias tóxicas, e todo o seu processo de funcionalização que eu disse anteriormente, né, que é o principal fator ali, adsorvente, são substâncias orgânicas, né, então acabam sendo muito estáveis, e caso se tornem estáveis, não vão ter produto secundário tóxico nenhum no meio ambiente, né? Então eles podem ser utilizados sim como técnica de filtragem.